Sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa Aprender e Estudar em Casa. Cá estou eu mais uma vez para cumprir a promessa da última aula. Aula nova, conteúdos novos. Antes de entrar na aula nova, vamos relembrar algumas medidas preventivas da Covid-19. Estão a lembrar dessas medidas? Muito bem. Quais são essas medidas? O uso de máscara. Muito bem. Usar corretamente a máscara, meninos. A máscara deve ser colocada corretamente e não no queixo, como muitos estão a fazer, certo? Além disso, o que mais é que devemos fazer? Evitar levar a mão à cara, ou as mãos à cara. Muito bem. Por quê? Porque o coronavírus pode transmitir ao levarmos a mão à boca, ao nariz e aos olhos. Excelente. Uma outra medida? Evitar partilhar objetos pessoais. Excelente. Meninos, então continuem a pôr isso em prática para evitarmos a contaminação e, consequentemente, a transmissão do coronavírus. Para isso agora, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos ver o que o professor preparou para vocês. Para a aula de hoje, meninos, já ouviram falar e de certeza absoluta já falaram e já adivinharam alguma coisa. Provavelmente. Já ouviu dizer, adivinha, qual é coisa, qual é ela. Então hoje o desafio é adivinha, meninos. Vamos ver o que o professor tem para vocês. Na adivinha de hoje temos: vou por aqui abaixo à tua procura, nas costas levo quem procura e dentro quem me fez. O que é, meninos? Essa adivinha, o que vos faz lembrar? A adivinha, não se esqueçam, é uma outra parte importante do estudo da língua, a vertente lúdica. Mas isso vocês vão ver nos próximos anos. Não se preocupem. Concentrem agora na resposta. Vamos ver o que vocês trouxeram. Vou por aqui abaixo à tua procura. Nas costas levo quem procuro e dentro quem me fez. É o que, meninos? Papel? Bom, estão próximos. Muito bem. Próximo, vamos lá. Tentem pensar mais um bocadinho a respeito disso. Pensem mais. É o que então? É a carta. Muito bem, excelente. Então vamos à resposta. Excelente, meninos. Vejam lá, temos a imagem de uma carta. Uma imagem de uma carta que contém lá dentro algo que é levado a alguém. Muito bem, acertaram em cheio. Excelentes alunos. Vamos. E já agora, meninos, já alguma vez escreveste ou recebeste uma carta? Claro que sim, todos nós já recebemos isso alguma vez. Claro, temos alguém fora ou então mandamos qualquer coisa a alguém. Outra pergunta para vocês. Com que finalidade escrevemos uma carta? Nós escrevemos uma carta para vários fins. É ou não é? Já escreveram para várias situações. E situações que não têm limite, digamos assim. Mas vamos lá mais. E agora, a terceira pergunta. Atualmente, a carta não é utilizada como antes. Por quê? Obviamente, é verdade. Hoje não se usa a carta como se usava antigamente. Devido a quê? Claro, devido a vários meios de comunicação que hoje surgiram, nomeadamente a internet. É ou não é? A internet veio facilitar as coisas e também tornando as coisas mais baratas. Neste caso, a carta. Mas é verdade. Mas ainda há situações em que nós não dispensamos a carta. É necessário enviar a carta. Por quê? Para formalizarmos determinadas situações. Mais do que isso ainda, meninos. Há quem tem lá em casa a carta guardada há muito tempo. Por quê? Porque tem aquele laço afetivo que muitas vezes a internet não segura. Por isso é que a carta ainda continua válida, é um meio de comunicação. Já agora, meninos, já estamos em condições, provavelmente, de entrarmos para o sumário da aula de hoje. De certeza absoluta que já sabem o que vai ser o sumário da aula de hoje. Vejamos. Para a aula de hoje vamos ver gênero textual, neste caso a carta. Temos carta informal / cara familiar.
temos característica da carta informal e vamos ver a estrutura da carta, leitura e análise de uma carta para a aula de hoje. O conteúdo promete, por isso, atenção é fundamental. Então, vamos iniciar para ver, então, o que é isso de carta, meninos? Carta é o quê? É um meio de comunicação escrita enviado por alguém. Quem envia, neste caso, é um emissor ou então o remitente, que é o termo que vamos utilizar hoje muitas vezes, o remitente. E a outra pessoa, neste caso, o receptor, que também pode ser destinatário da carta e que serve de intermédio para correspondência entre pessoas ausentes. Nós utilizamos a carta para corresponder com alguém que esteja longe de nós, ou seja, que esteja num outro país, ou mesmo dentro do mesmo país, no nosso caso, mas que esteja numa outra ilha. Agora, meninos, convido-vos a ver tipos de carta, porque nós temos vários tipos de carta. Quais são esses tipos? Carta pessoal ou familiar, neste caso. Temos carta comercial, temos carta de candidatura ou pedido de emprego, porque daqui a pouco, quando vocês tiverem a idade superior, vão sair à procura de emprego, então temos esse tipo de carta. Depois temos carta de reclamação, ou seja, quando alguma coisa não esteja ao nosso agrado, nós temos a tendência de reclamar. É preciso formalizar essa reclamação. Então, temos esses tipos de carta, mas há mais em que vocês vão poder ver com o vosso professor nas próximas aulas. Por enquanto, vamos ver esses tipos aqui e vamos centralizar a nossa atenção numa só. Neste caso, vamos ver a carta informal. Centralizamos a nossa atenção exclusivamente só na carta informal. Vamos ver o que significa carta informal. É um gênero textual usado para construir diálogo entre pessoas íntimas, transmitindo informações ou ideias e pontos de vista ou ainda exprimindo sentimentos e emoções. Há coisas, às vezes, que nós não conseguimos falar diretamente e há quem prefere escrever, porque na escrita a pessoa consegue desabafar. Não tem vergonha, sente-se mais à vontade, então pode utilizar a carta. Então, agora, vamos ver algumas características da carta informal. O que caracteriza, o que determina a carta é algumas características. E neste caso, vamos ver quais são essas características. E uma das características é a marca da pessoalidade na linguagem, descontraída e, em alguns casos, confidenciais. Nesta carta, a pessoa sente-se à vontade, consegue expressar e não é preciso muito rigor, porque a pessoa está no meio familiar. Depois, interlocução direta. Fala diretamente com o leitor, neste caso, o destinatário da carta, por meio de verbos na segunda pessoa do discurso. Por quê? Segunda pessoa, porque a pessoa sente-se em família. Portanto, não há aquele rigor em cumprir determinados requisitos. Discussão de temas, assuntos livres, geralmente de ordem íntima e sentimental. E isso acontece muitas vezes no seio da adolescência. São, neste caso, algumas das características que podemos ver em relação à carta. Tudo bem, já vimos as estruturas. Entendido até aqui? Tudo bem? Claro. Se tiverem alguma dúvida, tem do outro lado o vosso professor que vos ajuda, certo? Muito bem. Ora bem, meninos, agora vamos ver a estrutura da carta, ou seja, como é que a carta está organizada. Vamos ver. Um dos elementos é a data e o local. Devem ser colocados no início da carta. Outro elemento fundamental na carta tem a ver com o vocativo, saudação inicial. Pode conter apenas o nome do destinatário ou vir acompanhado de palavras de carinho. Neste caso, temos aqui dois exemplos, em que o destinatário aparece sozinho, só com o nome, exemplo, a Ana, e em que o outro elemento aparece acompanhado de uma palavra, neste caso, de amabilidade, neste caso a palavra Ana, querida, melhor dizendo. Texto ou corpo. O remitente representa o assunto da carta. Neste caso, é a parte fundamental da carta, o que leva a pessoa a escrever a carta. Uma outra estrutura tem a ver com a despedida. Pode variar de acordo com o grau de intimidade.
Ou seja, se somos bastante amigos, vamos utilizar determinadas expressões. Mas vamos ver isso tudo na prática. Por fim, vamos ver a assinatura. Neste caso, o remetente escreve o seu nome para demonstrar que a carta não foi anônima. Neste caso, acabamos de ver um conjunto de elementos que fazem parte da estrutura de uma carta. Certo? Muito bem. Também, meninos, temos situações do tipo em que às vezes acontece. Ao escrevermos a carta, podemos ter a nossa carta prontinha para enviar. Depois, lembramos que alguma coisa faltou por dizer. E quando isso acontece, temos que utilizar essa expressão P.S. que significa pós-escrito, depois de escrito, caso for preciso. Sempre recorremos a isso quando for necessário. Prosseguindo, meninos, agora vamos ver um elemento, ou exemplo, melhor dizendo, de uma carta. Um exemplo de carta informal. Vamos lá à leitura. Cidade da Praia, 7 de novembro de 2020. Olá, prima Rosângela. Espero que estejas bem e que esta carta te encontre de boa saúde. Estou a escrever-te para saber como iniciaste o novo ano letivo. Nós por cá estamos bem, lamentamos a situação da pandemia que tem dificultado muito a vida, mas acredito que brevemente estaremos livres dessa. As minhas aulas presenciais vão bem e estou a gostar imenso das aulas à distância que são transmitidas pela televisão. Enquanto isso, vamos colaborar com as autoridades sanitárias, cumprindo todas as regras e aguardar por dias melhores. Com certeza vamos vencer. Por agora é tudo. Fica bem. Até breve. Um abraço do teu primo amigo Elvis Brito. Agora, infelizmente, a pessoa esqueceu de alguma coisa. Como esqueceu, utilizou o P.S. Esqueci-me de perguntar se vem passar as férias do trimestre conosco, à semelhança do ano passado. Muito bem, a pessoa fez a carta, no final acabou por esquecer. Esquecendo, teve que recorrer ao P.S. Meninos, gostaram da carta? É uma carta simples, a linguagem simples facilita muito a nossa compreensão. Feita a leitura do texto, que é um texto simples, fácil de compreensão, agora vamos ver o que vocês conseguiram assimilar do texto. Vamos lá à exploração? Vamos. A primeira pergunta para a exploração é: quando e onde foi redigida a carta? A segunda pergunta: identifica o remetente e o destinatário da carta. A terceira pergunta: com que objetivo o remetente escreveu a carta? Bem, meninos, essas perguntas são fáceis, como viram, não é? Já têm a resposta. Logo, quando coloquei a pergunta, vocês já tinham a resposta, porque o texto é fácil. Vamos ver o que vocês responderam? Vamos ver a resposta. Qual é a resposta para a primeira pergunta? Quando e onde foi redigida a carta? Neste caso, a resposta é: a carta foi escrita no dia 7 de novembro de 2020, na cidade da Praia. Para a segunda pergunta, identifica o remetente e o destinatário da carta. Neste caso, o remetente da carta é o Elvis Brito e o destinatário é a Rosângela, ou seja, quem recebe a carta. A terceira resposta: com que objetivo o remetente escreveu a carta? Claro, o Elvis Brito, neste caso que é o nosso remetente, escreveu a carta com o intuito de saber como é que a prima Rosângela tinha começado o ano letivo e falar um pouco de si também. Claro, meninos, estas respostas não era de esperar por menos. Vocês foram brilhantes. Parabéns, a resposta está correta. Então, agora, meninos, vamos ver as partes constituintes de uma carta informal. Como vimos há bocado, temos data e o local, que, conforme temos ali na tela, deve estar mais à direita. Depois, temos ali a utilização ou o recurso de saudação inicial, neste caso recorrendo ao vocativos. Olá, prima Rosângela. Vejam ali. Depois, temos aquilo que nós chamamos o corpo da carta, em que começa aqui desde o espero e vai até
a parte com certeza vamos vencer. Ou seja, essa parte é dedicada ao corpo da carta. É ali que está o grosso, o motivo da escrita da carta. Depois, vamos encontrar aquilo que nós chamamos de despedida. Por agora é tudo, fique bem, até breve. Um abraço. Aqui temos a despedida. Por outro lado, temos aquilo que nós podemos chamar de assinatura, ou seja, quem fez a carta precisa identificar-se. Neste caso, é o Elvis Brito. Compreendido esta parte? Muito bem. Se tiver alguma dificuldade, tem o suporte lá em casa, na escola, com o teu professor. Ele estará sempre disponível para te apoiar. Entendido? Prosseguindo. Agora, neste caso, temos a recorrência ao P.S. Esqueci-me de perguntar se vens passar as férias do trimestre conosco, à semelhança do ano passado. Isso sempre recorrermos quando for necessário ou então quando nós esquecemos de alguma coisa. Meninos, aqui temos a imagem. Imaginem uma folha limpa que precisa ser preenchida em termos de carta. Para a carta, por exemplo, temos aqui a data e o local, temos a fórmula de introdução, neste caso, querido Manuel. Espero que esteja bem. É o corpo da carta que temos ali. Depois, temos a fórmula de despedida, beijinhos, abraços, conforme for a situação. Agora, abraço só se for virtual, tá bem? Mas na carta é possível mandar também. Depois temos a fórmula de despedida e, por fim, temos a assinatura. Muito bem. Então, meninos, agora, nós ainda não terminamos a nossa tarefa. Ao fazermos a carta, obviamente que nós temos que enviar a carta. Temos que ter um envelope para colocar lá dentro a nossa carta, porque senão todas as pessoas vão ver o conteúdo da nossa carta. Como nós não queremos, eu sei que tu não queres isso, então temos que preencher a carta. Vamos ver o que é necessário para preencher, digamos, o nosso envelope, que vai conter lá dentro a nossa carta. Temos aqui o envelope, em que de um lado temos o nome, a morada, a caixa postal, ilha, país, de quem escreveu a carta. Neste caso, o remitente. Nós colocamos lá em cima. Agora, do outro lado, lá embaixo, colocamos o nome, a morada, caixa postal, ilha, país, relativo a quem se escreveu a carta. Neste caso, o destinatário da carta que temos ali. Também, meninos, do outro lado, nós temos aqui o selo. Neste caso, o selo é o que se coloca nos correios. Ou seja, nós, para enviarmos a nossa carta, temos que recorrer ao terceiro, neste caso, o correio, para fazer chegar a nossa carta ao destinatário. E é ali, no espaço reservado ao selo. Muito bem. Sabem, na língua portuguesa sempre temos um trabalho a fazer em casa. E hoje temos duas alternativas. Vão lá escolher uma delas e vão fazer. Vamos ver qual é o trabalho que temos reservado. Neste caso, o trabalho que temos, a primeira opção é escrever uma carta a um amigo ou a uma amiga que se encontra fora do país, contando-lhe como foram as suas férias grandes em época de pandemia que se vive em todo o mundo. Esta é a primeira opção. A segunda opção, escrever uma carta a um primo ou outro familiar que está longe, convidando-o a vir passar as férias de Natal contigo. É verdade, já estamos prestes. Depois, não te esqueças de lhe contar os planos que tens para essa altura. Então, meninos, tem duas alternativas. Cabe a cada um fazer a sua escolha. Tá bem? Mas este TPC vocês vão corrigir juntamente com o vosso professor ali na sala de aula, certo? Bom trabalho! Meninos, nós estamos a caminhar a passos largos para o final da nossa aula, mas não vamos daqui sem lembrar aquilo que nós vimos ao longo da aula de hoje. Então vamos à síntese da aula? Muito bem. Então, para a nossa aula, começamos com uma adivinha em que vocês foram excelentes na solução. Depois falamos da carta, em que apresentamos o conceito de carta e a tipologia de carta. Depois falamos da carta informal, onde vimos o conceito e a estrutura da carta informal.
Vimos também um conjunto de características da carta informal, apresentamos um exemplo da carta informal, depois fizemos a exploração da carta, onde nós apresentamos solução para as questões levantadas. Também vimos as partes que compõem a carta informal. Depois, vimos a estrutura, esquema de uma carta. Depois, por fim, preenchemos um envelope. Meninos, ao que tudo indica, o conteúdo está muito bem assimilado para a aula de hoje. Chegamos ao fim da nossa aula, enquadrado no programa Aprender e Estudar em Casa. Continue a estudar sempre. Acredita que foi um gosto imenso da minha parte estar aqui contigo. Prometo voltar na próxima aula com novo conteúdo. Até lá, estude bem, peça apoio ao teu professor, cuide de ti e cuide dos outros. Fique bem.